19 falava o seguinte: parte de um feixe de luz de raios paralelos incide sobre uma lente convergente delgada é refratada e converge para um ponto localizado a 30 centímetros da lente. Tu vê, essa aí tem uma pegadinha envolvida nessa questão 19 da página 153. Parte de um feixe de luz de raios paralelos, deixa eu fazer os raios. Raios paralelos chegando na lente. Vários raios de luz. Lente convergente. É refratada e converge para um ponto localizado a 30 centímetros da lente. Essa luz toda converge para um ponto localizado a 30 centímetros da lente. Qual é a distância focal? O raio que chega paralelo? Pois é, esse ponto do qual ele fala é na verdade o próprio foco da lente. Então tu vê, a distância focal é o próprio 30. Essa é a sacanagem. O cara tem que se tocar nesse ponto do qual ele fala de um jeito que pode esconder que é o foco. Mas aí se a gente lembra dos raios característicos, né, chega ao paralelo, sai pelo foco. Então aquele ponto é o foco. E se aquele ponto é o foco e ele está a 30 centímetros da lente, a única explicação é que a distância focal da lente é 30 centímetros. Ei, meus queridos. Beleza, garoto. URGS 2009. Página 218. Página 218. Questão 231. Você se aproxima da superfície de um espelho côncavo. Na região de distâncias maiores que o raio de curvatura. Nesta circunstância, sua imagem formada pelo espelho é... Então, peraí. Espelho côncavo, tem o foco, tem o centro de curvatura. Nós sabemos que o raio de curvatura é essa distância que vai do centro de curvatura até aonde a lente está. Isso é que é o raio de curvatura. Você se aproxima da superfície de um espelho côncavo na região de distâncias maiores que o raio de curvatura. Então eu estava atrás do centro de curvatura e comecei a me aproximar, né? Mas não passei do centro de curvatura. Nesta circunstância, a imagem formada é o raio que chega paralelo, sai pelo foco, o raio que atinge o vértice é refletido com o mesmo ângulo, então eu sei que a imagem, ó, é menor, real e invertida. Concorda comigo? Real e invertida. Só que quando eu me aproximo do espelho, o raio que chega paralelo e sai no foco, ele continua o mesmo, ó. Só que o raio que atinge o vértice e é refletido com o mesmo ângulo, ele sofre uma alteraçãozinha. E aí eu percebo que a imagem cresceu um pouquinho, ó, e se afastou. Quando o objeto se aproximou, a imagem se afastou e cresceu. Então a imagem é real e invertida e se afasta da superfície do espelho. Ela se afasta. Perigoso mesmo. Tirando pelo espelho plano, né, deveria se aproximar também, né? Mas a gente tem que lembrar que quando o objeto se aproxima, a imagem se afasta e cresce, né? Certo? Então o estudo gráfico nos ajudaria. Tem como provar matematicamente, professor? Vamos ver. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Quando eu diminuo esse número, me aproximando do espelho, eu diminuo esse número, né? Certo? Esse resultado aumenta, né? Para continuar dando o mesmo resultado do outro lado, esse cara tem que diminuir. E para esse cara diminuir, o P' tem que aumentar. Então dá para provar matematicamente que o P' tem que aumentar. Show de bola. Letra na boa, pedido, hein? Muito obrigado. E aí, meus queridos? Mais uma saideira. Vamos agora
lá na página 219, vamos analisar a questão 238. Essa parte aí mais rica em exercícios, pelo jeito, né? Fico feliz de ver que o nosso material ficou bem completinho os exercícios desta parte. Página 219, exercício 238. Um raio de luz monocromática propaga-se no ar, no plano da figura, incide sobre um ponto central da face plana de um semidisco de acrílico transparente, conforme representado na figura abaixo. Disco transparente, ele já fez a reta normal aqui para dar uma força para a gente, e ele representou alguns raios de luz. O raio de luz chegou aqui mais ou menos a 45 graus, e ele dá opções para a gente. Uma das opções, o raio de luz refrata, e depois dá mais uma refratada, saindo retinho aqui para baixo. Outro raio de luz refrata, e aí quando chega aqui ele passa reto. Raio 5, raio 4. O raio 3 passa reto na primeira situação e passa reto na segunda. O raio 2 refrata se afastando da normal e depois passa reto. O raio 1 refrata se afastando da normal e depois refrata se afastando um pouco mais. Olha, primeiro, quando a luz vem do ar e passa a se propagar no acrílico, eu sei que a velocidade diminuiu. E já que a velocidade diminuiu, o raio tem que se aproximar do normal. O raio 1 está fora porque se afastou, o raio 2 está fora porque se afastou, o raio 3 está fora porque passou reto. Então, os únicos dois raios realistas são aqueles que mostram a aproximação da luz com a normal. Só que aí, quando ele vai refratar de novo do vidro para o ar, a velocidade de aumento deveria se afastar da normal. Então, o raio 5 está falso por isso. Já o raio 4, porque ele chegou bem na reta normal, como o ângulo de incidência é zero, o ângulo de refração é zero. E aí faz sentido ele ter passado reto. Por isso que o raio adequado é a letra D, o raio número 4. Ótima medida. Show de bola, galera.